A Bíblia ensina, né, que nós temos 2 ouvidos, né, e uma boca, e que nós precisamos ouvir mais do que falar, né? De fato, a Bíblia ensina também que até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio, não é? Então, nós precisamos aprender a usar os ouvidos, ok? Então, o ouvido humano, né, ele transforma os sinais, né, as ondas sonoras, que são ondas mecânicas, e conduzem essas ondas até um dispositivo que Deus criou dentro do ouvido, que vai converter esses sinais mecânicos em impulsos elétricos e vai chegar até no seu cérebro, né? Então nós temos uma orelhinha saliente para poder captar bastante o som, né? E quando a gente quer ouvir, né? Gostei da imagem que os irmãos que dirigiram o louvor colocaram aqui, né? Quando quer ouvir mais ainda, ó, aumenta a orelha, né? Estende a orelha. Eu queria, também coloquei aqui para me avisar aqui, acabei esquecendo. Só um pequeno parênteses, tá, irmãos? Irmãs visitantes. Eu queria parabenizar aos pais de crianças pequenas. Você que tem criancinha pequena, que está no colo aí, que traz o biscoitinho, que traz o lanchinho, né? Olha, parabéns para você, sabe? A criança, ela dá um trabalho, ela conversa, ela fala, ela corre, e os pais ficam, né, tentando controlar, contornar. Glória a Deus, porque você está trazendo a sua criança para ouvir a palavra de Deus. Porque muita gente quer sair dessa situação e falar, não, quando meus filhos crescerem eu vou para a igreja. Aí já é tarde demais, tem que ser encaminhado quando é novo. Então, eu sei dos meus filhos, né, a história de cada um deles, eu sei o tanto que é difícil, e eu queria encorajar você a trazer seus filhos, viu? Deus está se alegrando com a sua atitude. E você, né, que já é adulto e não tem mais filhos, quando tiver uma criança do seu lado, né, ajuda os pais, né, vão ajudar, porque a gente sabe o tanto que é difícil, né? Então, ok. Então, esse é o ouvido. E aqui fica uma pergunta, né, que quantas palavras a gente ouve durante um dia? Eu sei que tem um estudo de quantas palavras a gente fala, né? Com certeza eu falo um pouco menos, né? Eu acho que eu sou um pouco preguiçoso para falar, né? Mas ouvir, a gente ouve muita coisa, não é isso? E você já pensou que você ouve palavras alegres, né? Você ouve palavras tristes, você ouve palavras que vão te trazer ansiedade, você pode ouvir palavras que vão deprimir você, palavras que podem te encorajar, palavras que são boas, palavras que são más. Você ouve mentira, você ouve verdade, né? E eu pergunto então, dessas palavras que nós ouvimos durante o dia, quantas prestam? Né? Quantas palavras prestam? E o pior é que não dá para simplesmente a gente falar assim, não, eu não vou ouvir. Né? A pessoa chega do seu lado e solta aquele veneno, e aí você já ouviu. Né? Não é como assim, não, eu vou programar o meu ouvido para ouvir somente o que edifica, ouvir somente o que é bom. Se fosse assim, né, a gente estava bem, mas não é assim. Então, ouvimos palavras que não gostamos, palavras que não nos edificam, palavras que vão trazer a gente para situações de pecado, e não dá para a gente fechar os nossos ouvidos antes, né, de ouvir essas palavras. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só o poder que tem a palavra. Então aquilo que você ouve pode corromper a sua vida cristã. Cuidado para quem você está emprestando os seus ouvidos. Não deixa o diabo fazer morada no seu ouvido. Sabe, quando eu falo diabo, o diabo usa pessoas. E as pessoas que são fracas, pessoas que estão precisando de ajuda, muitas vezes vão usar a boca dela para poder acessar a sua mente. Olha que coisa, hein?
acessar a sua mente através do seu ouvido. Toma muito cuidado com isso. E o que o diabo gostaria de falar para você, né? Porque nós vivemos num contexto que o diabo ele tem arquitetado, né, os seus planos, ele tem montado a sua estratégia, ele tem utilizado os seus meios para poder te dar um recado, para poder falar com você. E o que o diabo quer que você ouça? Com certeza ele quer que você ouça mentira, ele quer fazer você acreditar em ilusões, o diabo quer que você caia na desobediência, o diabo quer te levar à morte, tá? Confusão, destruição. O diabo quer causar intrigas, intriga dentro da sua família, intriga de pai com filho, marido com esposa, irmãos com os pastores, entre irmãos. O diabo quer causar isso tudo, e ele vai ficar soprando no seu ouvido. Ultimamente temos muito ouvido a respeito de tragédias, doenças e crise, não é? Parece que essas três palavras, qualquer hora que você ligar o noticiário, você vai ouvir tragédia. Tem a violência também, que é constante, né? Mas a tragédia, a doença e a crise não está faltando. E com isso o inimigo, ele vai tomando a nossa mente, e a gente vai entrando num estado de pânico, de medo, de confusão, de dor, quando a gente dá ouvido para ele, não é? E quais os meios que ele tem utilizado? Aí é tranquilo de a gente perceber, né? Ele utiliza a TV, ele utiliza o rádio, ele utiliza a internet, a imprensa como um todo, né? A escrita de todas as formas, e ele usa também as pessoas. Talvez é aqui que a gente tenha que observar mais. Sabe aquela boa pessoa que você acha, né? Que às vezes é seu colega de trabalho, um vizinho que não faz mal para ninguém e tudo. E aí às vezes essas pessoas são utilizadas para desviar a gente. Preste atenção, irmão, irmã, visitante, que o desvio, ele não é brusco, mas ele é muito sutil. A pessoa planta uma palavra na sua mente hoje, e aquilo ali, se você não tiver cuidado, se você não souber cortar e não tiver instrução da palavra, aquilo ali vai começando a fermentar, e vai fermentando o seu cérebro, e a sua mente vai começar a pensar naquilo, cada vez mais forte, ao ponto de você cometer um pecado, ao ponto de você desviar do seu foco. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, quando você ouvir determinadas palavras, irmão, isso aqui é muito sério. Determinadas palavras você tem que repreender na hora. Na hora. Se foi da televisão, né? Você não vai falar com o locutor, né? Repreende. Fala na sua mente, fala no seu espírito: Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus. Isso não tem nenhum poder sobre a minha vida. Mata as más ideias do diabo. O que ouvimos pode curar a nossa alma. Sabe, tem situações que a gente está tão aflito, tão angustiado, sem direção, e quando você ouve o bom conselho, aquilo ali refrigera a sua alma, te traz um sossego, uma aquietação de espírito. Você já sentiu assim? Eu já. O contrário também é verdade. Quando você está numa situação sensível e alguém coloca lenha na fogueira, não é? Apagar o incêndio com gasolina, não é? O que acontece? A pessoa pode cometer uma loucura, né? Então é muito bom ouvir palavras sábias em momentos difíceis. Agora aqui fica um conselho importantíssimo, tá? Muitas pessoas podem até querer nos ajudar, mas as pessoas que não têm compromisso com Deus, elas vão fazer você errar. O que eu estou querendo dizer? Quando você estiver ouvindo um conselho de uma pessoa que não é cristã, tome bastante cuidado, porque ela não tem a referência que nós temos.
E quando você estiver ouvindo uma orientação de alguém que é seu irmão, que é o pastor da igreja, considere essas coisas e confira com a palavra de Deus e coloque maior valor nisso. Porque são pessoas que têm compromisso com Deus e compromisso com você. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Olha o que a palavra diz. Observa que é preciso uma atitude. Ouvir, aceitar. Eu preciso querer, buscar. Como que nós ouvimos a palavra de Deus hoje? Quem está aqui está me ouvindo, né, na pregação. Quem está assistindo pela internet, televisão, está assistindo a pregação. Mas quando você estiver sozinho com a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus através da sua leitura. Então nós precisamos nos colocar à disposição de ouvir. Olha que interessante, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então é algo precioso, quando você vai ouvir uma repreensão sábia, e aí é por isso que eu estou falando que quem tem compromisso com Deus, vai ter condições de te dar a mensagem de Deus, sem nenhuma distorção, mas para quem se dispõe a ouvir. Porque a Bíblia diz que se você repreender um tolo, você vai arrumar um problemão, não é? Mas se você repreender um sábio, ele vai se aproximar de você, né? Porque ele vai ouvir ali o conselho, né? Ok, né? Então, temos aí muitas palavras que ouvimos, né? Durante o dia, desde no trânsito, né? Televisão, em casa, as crianças, o jornal, na faculdade, na escola, a gente está ouvindo na mensagem aqui agora, não é? Quantas palavras eu já falei e você ouviu, né? E as palavras de Jesus? Como que nós devemos observar e estarmos atentos às palavras de Jesus? Será que Jesus merece realmente que a gente pare e escute o que Jesus tem a dizer? Porque eu sei que muita gente está falando tanta abobrinha, não é? Nossa, está tão difícil ouvir louvores no rádio, está dificílimo. Eu tenho que gravar num pendrive e colocar lá, porque se eu for ouvir da rádio, misericórdia, viu? Misericórdia, é muita loucura que o ser humano está inventando, muita invenção de moda para atrair fiéis, falsos profetas e pastores, saindo totalmente da palavra de Deus. Então está difícil ouvir os louvores, né? Mas e Jesus? Será que Jesus merece o nosso crédito? A palavra de Deus diz que naquele momento da transfiguração, veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então todo aquele que acredita em Deus, precisa ouvir as palavras de Jesus, porque o próprio Deus, Ele dá testemunho de Jesus e fala que Ele é o Filho amado, e que Ele tem todo o crédito diante dos nossos ouvidos. Pedro, né, que entendeu a mensagem de Deus, que estava ali acompanhando Jesus já há muito tempo, quando foi confrontado, né, porque as pessoas queriam um Jesus que cura, um Jesus padeiro, né, para fazer pão todo dia, um Jesus peixeiro, né, para poder entregar o peixe todo dia. As pessoas estavam querendo isso, como muitos hoje nos nossos dias querem. Muitas pessoas estão atrás de Jesus para obter bênçãos materiais, favores de Jesus aqui na terra. E eu espero, visitante, que você esteja aqui para buscar a vida eterna que Jesus te propõe, para você buscar uma vida de paz aqui na terra, uma vida que você vai ser bênção para as pessoas, que você possa buscar ser como Jesus. Eu não vejo essas pessoas falando em ser como Jesus. Jesus era simples, ele mesmo falou assim que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não estava buscando o benefício próprio, mas agradar a Deus.
Sempre ele quis agradar o Pai. E então nessa situação que Jesus confronta a multidão e fala: não, eu não sou padeiro não, parafraseando, eu não sou leiteiro nem peixeiro. Quem quiser ter parte comigo vai ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Aí as pessoas falaram assim: nossa, isso é difícil demais. E cascaram fora. E Jesus chegou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir embora? E aí Pedro então, e aí a pergunta que Jesus fez para Pedro, ele está fazendo para nós também. Jesus está falando, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, viver como Jesus, comer a carne dele, beber o sangue dele, não é? E Jesus quer perguntar para vocês querem ir embora? Mas a nossa resposta precisa ser a resposta de Pedro. Para onde iremos? Se você deixar Jesus hoje, você vai para onde? O que sobra para você? Paulo diz que considerou tudo lixo, tudo refúgio por causa de Cristo. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então olha só, o que eu quero dizer é que empreste, doe, ceda os seus ouvidos a Jesus, porque somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Quantas palavras você ouviu hoje? Muitas. Mas quem tem a palavra da vida eterna? Jesus. Ele tem a palavra da vida eterna, e é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Ouça Jesus. A palavra então para nós hoje, declarar como Pedro que ele tem a palavra da vida eterna, que nós não temos para onde ir. Faz uma oração assim, irmão: Jesus, eu não tenho para onde ir, eu só tenho o Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ouça Jesus. E ele diz: olha, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Observa você que precisa ouvir a palavra de Jesus. Sabe, nós não podemos ouvir o homem não, mas a palavra de Jesus. Tudo que você ouvir, confira com a palavra de Jesus, que é a Bíblia, que está aqui escrita. Precisamos buscar, ter fome e sede. Então olha só, essa informação que Jesus dá é uma informação importantíssima, porque primeiro é preciso ouvir a palavra de Jesus. Os ouvidos precisam estar atentos, Opa, Jesus está falando? Vou prestar atenção. Se eu estou ouvindo com os olhos, então eu vou olhar com atenção, eu vou ler e reler e buscar com atenção. E o segundo, é preciso crer em Deus. Você já deve ter visto, esse tipo de brincadeira, que é a cabine do sim ou não. Já viram essa brincadeira? Uma pessoa entra lá, põe um fone lá com uma música, alguma coisa assim, e ela não está sabendo de nada. Aí, alguém que está dirigindo essa brincadeira, vira para a pessoa lá que está dentro dessa cabine, que não consegue ouvir essa pessoa que está lá fora, os que estão de fora, e a pessoa começa a falar assim, e essa pessoa tem dois botões, um do sim e um do não. E aí a pessoa está assim, você troca um carro por uma bicicleta? Aí a pessoa, ela tem que responder, A hora que acende uma luz lá para ela, ela tem que escolher o sim ou não. Aí ela responde, sim. Aí perdeu o carro, ganhou a bicicleta. Você troca a bicicleta por uma casa? Aí a pessoa, não. Aí quer dizer, deixou de trocar a bicicleta por uma casa. E assim vai, e a graça está, em ver assim, a pessoa tomar decisão sem ter o mínimo de informação, sem poder ouvir as propostas.
né? E, por incrível que pareça, essas pessoas, depois que elas saem da cabine lá, e a pessoa ganhou um caderno, às vezes não ganhou nada, né? Às vezes ganhou uma bola de plástico, e estava cheio de prêmios lá, televisão, geladeira, carro, tudo lá para a pessoa, que se a pessoa tivesse dito a resposta certa, ela ganharia, né? Mas, por incrível que pareça, essa brincadeira, ela tem sido aceita por várias pessoas. As pessoas têm vivido a vida como se fosse essa brincadeira. Muitos estão tomando decisões importantes como se estivesse na cabine do sim ou não. Muitos estão, e muitos que tomam essas decisões sem pensar, sem ouvir a palavra de Deus. Porque toda decisão que nós tomamos debaixo da unção de Deus, da orientação de Deus, são decisões que são sábias e que vai ser bênção para você. Agora, quando você toma decisão atropeladamente, sem consultar a Deus, sem consultar as pessoas que têm compromisso com Deus, você vai tomar a decisão errada e vai se arrepender amargamente por não ouvir a voz de Jesus. Então está ali, ó, você está ali, né? Jesus com suas propostas, proposta de vida, bênção, liberdade, paz e felicidade, tanto aqui na terra como no porvir. E o diabo está com a proposta dele. Então, às vezes você está lá, né, na cabine do sim ou não, e o diabo está lá assim: você troca a vida pela morte? E muitas pessoas apertam o sim. Você troca a bênção pela maldição? E a pessoa vai lá no sim. Só que elas são enganadas, né? Por não ouvirem a palavra de Deus. E o diabo está oferecendo: você quer ser meu escravo em troca da sua liberdade? E muitos estão lá, a maioria, gente, a maioria está apertando só sim para o diabo. Você troca a sua paz por uma vida cheia de tormento? Essas são as propostas do diabo. A Bíblia, ela dá, né, a paternidade da mentira para o diabo. É o pai da mentira, né? A única coisa que ele concebeu, né, é a mentira. E vem trazendo morte e destruição, né? Você quer trocar a felicidade pela infelicidade? Agora nós, por isso aqui que está o ponto, ó, nós somos privilegiados. Olha, você pode assim, pôr seu joelho no chão, agradecer a Deus para o resto da sua vida, porque Deus está te dando orientação. Deus é aquela gretinha que está lá na cabine do sim ou não, que está fazendo você ouvir aquela voz, para você tomar a decisão certa. Então, quando vem as más propostas, você que é cristão, com o ouvido atento, você consegue dizer não para o diabo, e sim para Deus. Por mais estranha que possa parecer a situação, você consegue. Agora, é preciso que os cristãos estejam sensíveis à voz de Deus, saibam a orientação de Deus, e essa sensibilidade à voz de Deus, eu queria falar um pouco com vocês. Mais adiante a gente vai falar a respeito de desentupir os nossos ouvidos, né? Isso aí é para nós que queremos as bênçãos, queremos a vida, queremos a liberdade, a paz e a felicidade com Cristo, né? É interessante que tem pessoas, eu estou convidando vocês a abrirem os ouvidos, mas tem pessoas que querem fechar os ouvidos. Sabia disso? Quando estavam lá para apedrejar Estevão, homem cheio do Espírito Santo, então Estevão começou a falar, homem movido do Espírito Santo, e contou para eles, né, fez o raio-x da situação completa, e eles, a Bíblia diz que eles se enfureceram. E quando Estevão então fala, né, que viu o céu aberto, sabe o que a Bíblia fala a respeito dessas pessoas? Eles tamparam os ouvidos. Olha, eles tamparam os ouvidos
e levaram Estevão para o local onde eles o matariam, né? E mataram. Depois você confere lá em Atos 7:57, tá? Então tem pessoas que diante da verdade de Deus, elas preferem tampar os ouvidos. E aí, vai dizer sim para o diabo, vai tomar a decisão errada, vai pagar um preço altíssimo, vai viver uma vida na miséria, na dependência do diabo, na escravidão e tudo mais. Mas não é isso que nós queremos, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele, Jesus. Várias vezes você vai observar na Bíblia Jesus dando essa observação. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus ele está querendo dizer o seguinte: olha, preste atenção no que eu estou falando, sabe? Preste atenção nos detalhes, preste atenção na minha mensagem. Deus te deu ouvido para você ouvir. Dizem que tem uma diferença, né, em escutar e ouvir, né? Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, outra passagem, Isaías: ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Deus está mandando você prestar atenção. Sacode aí, né? Desentope o ouvido, presta atenção na mensagem de Deus. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu falo para vocês, irmãos, olha, o tempo está próximo. O tempo está próximo. Ah, mas teve gente lá no passado, há 200 anos, que falou isso. E as pessoas lá de 200 anos, onde é que elas estão? O tempo sempre vai estar próximo da gente, sempre. Porque a gente não consegue controlar o que a gente vai fazer hoje, na tarde de hoje. Se a gente vai ter vida na tarde de hoje ou não. Então o tempo está próximo. Então você precisa ler as palavras do livro de Deus. Você precisa ouvir as palavras e você precisa guardar essas palavras. Olha só a receita: ler, ouvir e guardar, né? A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Antes dessa passagem de Mateus, por favor, abra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios 4, verso 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Preste atenção, sabe por quê? Isso aqui vai ser o cotonete de Deus para limpar o nosso ouvido, tá? De vez em quando a gente precisa, né, dar uma limpadinha, ir no médico, olhar se está tudo certinho. Então Deus vai trazer para você aqui um cotonete, ó, para você limpar o ouvido. Verso 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então a gente está vendo pessoas que se tornaram insensíveis. A pessoa já não consegue mais detectar o que é a voz de Deus e a voz do diabo. A pessoa está lá dentro da cabine do sim ou não, tomando decisão sem saber a proposta. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus,
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, a corrupção, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Dá uma paradinha aqui, olha. Pessoas se tornaram insensíveis, mas a palavra de Deus está falando que você precisa dar o seu ouvido à instrução de Deus, para você despojar do velho homem, você abandonar, jogar fora o velho homem, a velha mulher, aquela velha pessoa de pecado, para que você então possa renovar o seu espírito, o seu entendimento, revestindo de um novo homem, criado segundo Deus. Verso 25, aqui vem o cotonete. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aqui está falando com o seu irmão? Está falando com o próximo, né? Então, às vezes a gente acha que falar a verdade só com o irmão, né? Mas não é não. É para falar a verdade com todos. Porque se somos de Deus, precisamos andar na verdade, não é? Então, cotonete aí, deixa a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o cotonete. Porque se a gente entristecer o Espírito Santo, a gente vai se tornar insensível à voz de Deus. Porque o Espírito Santo, ele que convence a gente. Ele é que está ali dialogando, não é? Convencendo do pecado, ele é o consolador. Então, não entristeça o Espírito Santo. Se você quer ter um ouvido bom para as palavras de Deus, e Jesus está falando, quem tem ouvidos, ouça. Jesus está dando esse mesmo recado para você e para mim hoje. Ó. Você tem ouvido? Então preste atenção. Você tem ouvido? Então aguça a sensibilidade do seu ouvido. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou entristecer o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo tenha liberdade no meu corpo, que é o santuário dele, então eu não vou maltratar o meu corpo, eu não vou contaminar o meu corpo, não vou contaminar a minha mente, não vou andar na malícia, na maldade, na mentira, no engano. E aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ter liberdade para poder falar comigo, para poder me orientar e me livrar de toda proposta do diabo. Abra sua Bíblia agora em Mateus 13, 10 a 17. Mateus capítulo 13. Semana passada eu fiquei muito feliz quando eu vi tantos jovens aqui na frente. Eu falei assim, o que aconteceu, né? Era uma liga de jovens de todas as congregações, não, mas era da nossa congregação, né? Então, jovens, prestem atenção no que Deus está falando para você, abra o seu ouvido para Deus, cuidado, porque o diabo quer te seduzir, quer te enganar e quer te destruir, hein? Mas Deus tem o melhor para você. Mateus capítulo 13, verso 10.
Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois aos que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Verso 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Agora é muito interessante, por isso que eu falo que nós somos privilegiados, porque nós estamos na posição dos discípulos. Nós temos a palavra de Jesus esclarecida, explicada por Ele. Então, quando Jesus falava às multidões por parábolas, muitos não entendiam, mas para os discípulos, Jesus falava no pé do ouvido. E nós somos discípulos de Jesus, e Jesus revela todas as coisas para nós, nós temos a palavra revelada, não é? Então o processo para conversão e para salvação é essa, né? Precisa ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter, e ser curado. Olhe o que Deus já fez na sua vida, olhe o que Deus faz na vida daqueles que o buscam. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos à palavra de Deus, para que você possa converter o seu coração e ser curado, não é? Agora, finalizando, irmãos, visitantes, né? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Todos nós cristãos já sabemos disso, né? Então, olha como é que o ouvido é importante, né? E Jesus, ele, na leitura que nosso irmão fez, né? Jesus tocou ali no ouvido daquela pessoa que não ouvia, e a pessoa passou a ouvir, né? Tem muita gente que está surda aí no nosso meio, na nossa família, nos nossos conhecidos. Tem muita gente que está precisando que um servo de Jesus chega lá e desentupa os ouvidos, através da verdade de Deus, né? E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como que eles vão ter fé se eles não ouvem a gente falando da palavra de Deus, né? Então nós precisamos falar da palavra de Deus para essas pessoas. A Bíblia diz, né, como ouvirão se não houver quem pregue? Então nós precisamos pregar para Deus, pregar a serviço de Deus, pregar o amor de Deus às pessoas, não apontar os pecados, mas apontar o reino, apontar o caminho. Precisamos apresentar a pérola de grande valor às pessoas, para que assim elas possam, por elas mesmas, decidir largar tudo que têm pela pérola de grande valor, né? Finalizo com uma pergunta, e queria que você pensasse nessa pergunta durante toda a sua jornada cristã. Não é só esse final de semana, hoje, amanhã, não. Mas quando você tiver no seu momento a sós com Deus, né? Quando você estiver indo deitar, descansar, eu falo para vocês porque eu penso isso, sabe? Eu tenho me questionado muito a respeito disso. E a pergunta é: quem aqui está preparado para morrer hoje, em nome de Deus? Quem aqui pode levantar e falar assim: Senhor, e ó, cuidado com o que você fala,
né? A Bíblia até fala para a gente não fazer voto com Deus, mas se fazer, cumpre. Então, cuidado. Eu estou propondo para você pensar, tá? Mas quem poderia levantar a mão aqui e falar assim, ó, não estou falando para vocês fazerem, não, é a pergunta. Pensa, porque há uma grande responsabilidade nisso, né? E eu me cobro isso. Quem pode falar assim, eu estou preparado, Senhor, o Senhor pode me tirar a vida agora e me levar, que eu estou pronto para ir com o Senhor. Jesus, ele estava pronto. Jesus estava pronto. E tanto é que ele abriu mão de tudo. Se a gente não estiver pronto, a gente vai estar amando mais as coisas e as pessoas do que a Deus. A grande verdade é essa, nós precisamos estar prontos. Para na hora do confronto você não negar a sua fé. E se você não nega a sua fé no máximo, que é a sua morte aqui, você não vai negar pelas pequenas coisas, muito menos. Que Deus seja louvado.